projeto Enfrentamento e Cuidado da Obesidade no âmbito do SUS em Pernambuco é o tema da nossa live de hoje. Eu sou Vitória Galvão e vou conversar com a professora Natália Souza. Ela é coordenadora pedagógica desse projeto e é docente do curso de nutrição do Centro Acadêmico de Vitória. Professora, eu gostaria que você se apresentasse aos nossos seguidores que estão aqui acompanhando. Eu sou professora adjunta, né, da universidade, vinculada ao Centro Acadêmico de Vitória, especificamente ao curso de nutrição e também com um pé na saúde coletiva. Eu tenho minha formação, né, praticamente boa parte dela aqui na universidade também. Minha graduação foi em nutrição, aqui no departamento de nutrição, mestrado também, e né, tenho muito orgulho disso, tenho referências, né, no campo pessoal e profissional. Em seguida, eu tive a oportunidade também de voar um pouquinho e fiz doutorado em saúde pública na Fiocruz. E eu acho que nesse momento, talvez até de ataque às instituições públicas, acho que destacar, né, o papel transformador da universidade. Eu me sinto, né, enquanto ex-aluno, enquanto docente hoje, fruto dessa transformação também. Antes da gente entrar no projeto, vamos falar um pouco sobre obesidade. Obesidade é uma questão de saúde pública? Vamos tentar chegar a essa conclusão juntos. Antes de começar a falar um pouco sobre essa questão, né, eu já queria destacar aqui o quão isso merece, na verdade, um diálogo multidisciplinar, porque é uma abordagem tão complexa, né, com tantos olhares, que né, nem se a gente fizesse várias lives daria conta, né, de esgotar esse tema. Então, antes mesmo da pandemia, né, a gente já tinha dados referindo que 70% dos brasileiros, 74% mais ou menos dos brasileiros, morriam principalmente em decorrência de doenças crônicas, dentre elas doenças cardiovasculares, diabetes, câncer. A maior parte dessas doenças, elas têm uma relação direta ou indireta com a obesidade. Hoje, nós estamos num contexto que se soma a esse difícil enfrentamento, né, que é das doenças crônicas, que é a pandemia de coronavírus, que mata hoje uma pessoa a cada minuto no Brasil, lamentavelmente. Se a gente for para um cenário nacional, a prevalência de obesidade ela fica em torno de 20%, isso quer dizer que mais ou menos uma pessoa a cada 5 adultos elas têm o IMC acima de 30, elas são consideradas obesas. Mais alarmante que o número, 20%, é observar o quão rápido está sendo o aumento dessa prevalência. Mais ou menos em 13 anos, ela aumentou cerca de 70%. Nacionalmente falando. Então, de fato, é um momento meio que assustador, né, para a gente que trabalha com isso. E a pesquisa estadual de saúde e nutrição, que é uma pesquisa que o professor Pedro Israel, com muita garra, diante de um processo de subfinanciamento, junto com nossa equipe, né, que se apoia e de forma muito criativa, tem conseguido dar continuidade. Então, graças a essa pesquisa, a gente tem informações importantes, principalmente nos últimos 10 anos. E aí, na última pesquisa, praticamente 25% das mulheres adultas em Pernambuco, elas tinham, né, um IMC acima de 30%, e para os homens esse valor chega em torno de 20%. Tá? Então, a gente já percebe que, aparentemente, as mulheres são mais atingidas, né, por esse fenômeno. Mas tem um outro elemento que eu também queria trazer aqui para a gente refletir, que diz respeito ao avanço da obesidade em áreas mais pauperizadas, em comunidades mais vulneráveis. Professor Malaquias Batista, né, lá com um vínculo com o IMIP, junto com o professor Pedro também daqui, eles fizeram uma pesquisa em 2014 ali na comunidade dos Coelhos, no entorno do IMIP. E, para nossa surpresa, eles identificaram que a prevalência de obesidade lá nos Coelhos foi de 31%. Veja, então muito superior à média nacional e à média geral em Pernambuco, né?
E esse, para a gente, é um dado assim, muito relevante, coloca nossas antenas, de fato, ligadas a esse problema, e que também tem chamado a atenção, não somente de nós, né, pesquisadores aqui ou do país, mas para a comunidade científica do mundo. Então, antes da pandemia, isso já vinha sendo um alerta constante da necessidade do olhar para esse fenômeno de forma, lógico, mais complexa e contextualizada, tendo em vista o impacto que ele traz a nível individual e coletivo. Porque a nível do indivíduo, como ele tem muita relação com outras doenças, como diabetes e hipertensão, a chance das pessoas terem complicações decorrentes dessas doenças, desculpem, é muito grande, e isso compromete, inclusive, a qualidade de vida dessas pessoas. Você falava do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. Essas complicações decorrentes, né, da obesidade, de outras doenças crônicas, elas têm gerado também um custo muito, né, elas oneram bastante o serviço de saúde. Né? Então, os gastos hoje são muito elevados, por exemplo, com internações em virtude de problemas decorrentes da obesidade e outras doenças crônicas. Então, né, em nível de saúde coletiva, isso também tem sido, deve ser considerado, né, quando a gente avalia o contexto da obesidade. E agora, com essa questão da pandemia, se falava que as pessoas obesas, elas estavam entre os mais atingidos pelo novo coronavírus. O questionamento, inclusive esse foi um questionamento ontem da nossa discussão lá com o pessoal da Fiocruz, até que ponto, né, falar da obesidade enquanto fator de risco nesse contexto de pandemia pode ajudar mais ou prejudicar mais, né? Porque tem outras complexidades e simbologias relacionadas à obesidade. E aí o que acontece? Essa questão da relação da obesidade com a Covid, ela começa a ficar um pouco mais clara a partir do momento em que a doença ela começa a avançar para países onde a prevalência da obesidade é muito alta, como os Estados Unidos. Lá a obesidade chega a quase 40%. Então isso começou a ficar mais evidente, né, essas relações com o avanço, né, para outros países. E aí a gente começou a ter alguns estudos bem simples, né, de prevalência, mas a gente tem um estudo agora mais recente, que foi realizado com a população britânica, e eles conseguiram, né, de forma com análise um pouco mais avançada, fazendo ajustes para outros fatores de risco, eles conseguiram identificar que a obesidade é um fator de risco independente, foi nessa população, ela chega a duplicar o risco de morte por Covid. E o mais interessante nisso é que a obesidade se relaciona com a Covid, principalmente na população mais jovem. Né? Então, ela é um fator de risco maior para a população mais jovem, porque para a população idosa, né, a idade por si só é um fator de risco importante. Então, a gente acredita que, assim como a população tem o direito de saber que quem tem doença renal crônica, né, é um fator de risco, é importante que elas saibam que essa condição também pode deixá-los mais vulneráveis, e isso pode gerar, né, uma tomada de consciência, gerar um autocuidado maior, e aí a gente pode prevenir mais, né? Então, acho que a gente sempre vai pelo caminho do direito ao conhecimento. Vamos agora falar do projeto, professora. Ele atende a uma iniciativa do Ministério da Saúde, né? Isso, e foi aprovado pelo CNPq. E o tempo que ele vai se desenvolver, os objetivos desse projeto. Esse projeto, na verdade, ele começa com uma demanda do Ministério, né, uma necessidade, eu vejo, de fortalecer a atenção primária em saúde, né, enquanto estrutura importante para o cuidado, né, para o enfrentamento, né, desse fenômeno que é a obesidade. E, inclusive, a necessidade de sensibilizar gestores, de qualificar os profissionais, né, para esse cuidado mais atento, humano, né? E aí o Ministério da Saúde faz essa demanda ao CNPq. E o CNPq lança essa chamada lá em 2018. Ela é tão complexa quanto o fenômeno da obesidade. Então, ela tem várias linhas de ação. Ela nos desafia a trabalhar em diversos eixos. Então, cada estado tem hoje, né, o seu projeto aprovado. E aí, nesse processo, né, de elaboração, nós contamos com a parceria do IFPE,
da UPE, da Fiocruz, do IMIP, da Secretaria Estadual de Saúde, além, é claro, né, da liderança da UFPE e do Centro Acadêmico de Vitória. Então, temos vários professores envolvidos nessa proposta. Eu elencaria alguns desafios aqui. O primeiro desafio desse projeto ele está exatamente na complexidade que eu vinha falando, né, do problema, de como acertar, né, de como trabalhar todos esses elementos, né, estar atento a questões sociais, políticas, culturais, ambientais, religiosas, inclusive éticas, né, que permeiam o tema da obesidade. Então, isso é desafiador, como fazer essa abordagem. Um outro desafio importante para essa proposta, né, de ordem política, talvez até ética, é a nossa preocupação com o alcance dela dentro de um contexto de fragilização das relações de trabalho, né, de desmonte da atenção básica, inclusive do Sistema Único de Saúde, que é o nosso locus, né, de atuação e de trabalho dessa pesquisa. A Emenda Constitucional 95, né, que congela os gastos públicos, inclusive com a educação e saúde, por 20 anos. E o terceiro, né, e não menos desafiante, que são as repercussões desse atual contexto, de fato, né, no funcionamento dos serviços públicos, nas relações de trabalho, né, as perturbações que isso tem causado, inclusive na assistência, né, a dificuldade desses pacientes, que são pacientes crônicos, né, que têm diabetes, que têm hipertensão, que são pacientes que também têm obesidade, de ir a uma consulta, o cancelamento das consultas, a disponibilidade de medicamentos. E aí o objetivo maior dele, né, é avaliar, a gente tem 3 eixos de ação, o eixo de pesquisa e desenvolvimento, o eixo de formação e o eixo de difusão científica. No eixo de pesquisa e desenvolvimento, nós temos o objetivo de avaliar a atenção nutricional e a gestão das ações a nível de atenção primária, né? O segundo eixo é o eixo de formação, que tem o foco nos profissionais de saúde da atenção primária e nos gestores também da atenção primária em saúde. Então, nós queremos, né, envolver os municípios da 1ª, 4ª, 5ª e 8ª GERES, que totalizam mais ou menos 80 municípios, né, nesse processo. Gerências regionais de saúde, não é isso? Pra quem não sabe. Exatamente. E essa linha, ela tem, nesse momento, ela está, né, ela não está caminhando tão acelerada como gostaríamos. Os cursos estavam para começar em abril, mas eles foram cancelados, obviamente, em virtude da pandemia, porque nós temos uma parte presencial, uma parte também na modalidade à distância. E aí nós estamos repensando isso também, nos reorganizando. E aí o último eixo, que tem sido o eixo que nós temos mais avançado nesse momento de trabalho remoto, que é o de difusão científica. Aproveitamos para fortalecer esse eixo dentro do projeto. Os gestores e profissionais de saúde, eles estavam voltados completamente para o enfrentamento da pandemia. E aí, nós nem conseguimos concluir as inscrições, né? Nós temos X inscrições, mas a gente sabe que é possível atrair mais profissionais de saúde, mas o contexto da pandemia fez com que todas as atividades da gestão ficassem voltadas ao enfrentamento da mesma. E aí nós preferimos não forçar, né, nesse momento, o curso, porque a gente, né, eu acho que o principal objetivo da gente era que muita coisa do curso vai ser prática, vai ser o olhar para o território, né, para as dificuldades do território. Então, não adianta, né, que a gente começar o curso à distância, mas eles não vão poder fazer as observações que nós pretendemos fazer, provocar esse olhar mais sensível para as necessidades do território, se eles não estavam indo para o território, né? Apesar da gente fala muito de alimentação e nutrição, fica dando a impressão que a gente só vai querer trabalhar com nutricionista, né? E a gente tem um corpo, né, nessa equipe de organização que, lógico, que é muito forte de nutricionistas. Mas, inclusive, a gente sente falta mesmo, né, de outras áreas, de outros olhares,
para nos complementar. E o curso, ele não é focado no nutricionista, pelo contrário, como é o cuidado para a pessoa com obesidade, o nosso objetivo é alcançar os profissionais de saúde, da equipe de saúde da família e do núcleo ampliado da atenção, né, da saúde da família e atenção básica. Ou seja, todos os profissionais de atenção básica, o enfermeiro, o dentista, a nutricionista, o fisioterapeuta, o médico. Então, quem tiver lá no nível da atenção básica é o público-alvo para esse projeto. Como é que as pessoas estão se inscrevendo para participar dessa formação? No texto que a gente fez de divulgação na Ascom, nós falamos que haverá capacitações em 81 municípios, não é isso, inicialmente? Naquelas GERES que você citou, 1, 4, 5 e 8. Então, nesse momento, nós não estamos em fase de seleção de pessoas para compor a equipe. Mas quem tiver de fato interesse, eu oriento a entrar lá na página da gente no Instagram, nessa página, né, pela qual eu estou falando, a EcoSUS-PE, entrar em contato também com a gente, porque talvez a gente, né, dependendo do perfil dessas pessoas, a gente também consiga agregar, né, outros olhares a essa equipe. Em relação à formação, né, quem quiser participar da formação, de fato precisa estar vinculado à atenção básica, né, do município, dessas GERES que a Vitória acabou de dizer. Então, são esses 80 municípios que vão ser contemplados inicialmente. Então, não é assim, não tem um formulário de inscrição, não. Essas pessoas lá na ponta, a própria GERE que está fazendo essa inscrição. Todos os núcleos, né, ampliados, né, de saúde da família e atenção básica, a gente chama de NASF, todos os NASFs, cada NASF vai ter direito a pelo menos 3 inscrições, certo? Então, para que a gente possa se assegurar que os inscritos são pessoas que estão no serviço nesse primeiro momento, então são pessoas que a gente, de fato, sabe que estão lá, né, na ponta, com cuidado, né, responsáveis pelo cuidado dessas pessoas. Então, eles têm uma pactuação entre si e indicam 3 pessoas. E essas 3 pessoas, elas, na nossa concepção, elas vão ser responsáveis por multiplicar essa informação dentro do NASF, dentro das equipes de saúde da família também, às quais elas estão vinculadas. Professora Natália, por que essa necessidade de formação? São profissionais que já estão atuando, mas por que eles precisam ter esta formação, essa capacitação em relação à obesidade? Há uma lacuna na formação? Como é que você vê isso? A própria demanda do Ministério, né, nasce exatamente dessa necessidade, né, de qualificação do cuidado. O estigma da obesidade, muitas vezes até institucionalizado, né, dentro das próprias instituições de saúde. A gente tem acompanhado alguns casos, né, nas últimas semanas, e na verdade isso acontece o tempo inteiro. Pode não ser por maldade mesmo, porque está tão arraigado, né, é uma questão que está tão imbrincada, né, na nossa questão cultural, que ela precisa ser dita, ser falada mesmo, discutida, problematizada. Então, a ideia não é dizer que o que os profissionais de saúde estão fazendo é errado, de forma alguma, né? Eu acho que, na verdade, eles fazem até muito mais do que a gente espera. Eu acho que é como os pesquisadores, né, daqui do Brasil, principalmente aqui do Nordeste, que tentam ser muito criativos com o que tem para produzir. E a nossa ideia é agregar mais elementos, né, a ser mais provocativos, né, nessas relações de trabalho e de cuidado. Na verdade, falar do que eles já sabem também, mas provocar esse olhar mais sensível, mais cuidadoso, né, para esse fenômeno, e talvez não vê-lo como, não divulgar tanto a ideia de que é um problema, mas que é de fato um fenômeno, né, porque é algo problemático, dá sempre a ideia que é algo ruim, mas assim, que é um desafio. A gente tem que colocar na centralidade do cuidado o indivíduo, e não o peso, né, porque o indivíduo ele vem antes do peso dele. Muito antes do peso. E que é uma pessoa que está dentro de um contexto, que é um contexto complexo e que é também macrodeterminado, né? Então, por exemplo, se a gente fosse pensar aqui, né, numa mulher negra, imagina, numa comunidade que é obesa,
E como é que seria a rotina, né? Como é que a gente pensaria na rotina dessa mulher hoje? Ela acordaria de 4 horas da manhã para ir para o trabalho, para cuidar da comida da família, né? Para pegar um ônibus superlotado, que é desumano de tão superlotado, a ter uma rotina extenuante de trabalho, volta para casa, tem todos os afazeres domésticos. E aí, quando essa pessoa, imagina, ela vai buscar o cuidado na unidade básica de saúde, e aí a gente imagina ela se sentir que alguém simplesmente olhou para o peso dela, né? E descontextualizou esse peso, né, de toda essa rotina de vida, né? E que não é uma escolha. Então, o nosso cuidado maior é não estar reproduzindo um processo de culpabilização do indivíduo e entender o obeso que esse se indivíduo sente culpado, né? Exatamente. Ele se sente culpado já. Uhum. Ah, sou eu que não consigo me controlar. Esse é o cerne da questão, né? Essa desigualdade, ela não permite que a gente culpabilize o indivíduo, a gente precisa entender isso. Mas a gente consegue entender quando a gente passa, de fato, né, a pensar sobre o que é que pode estar causando isso, né? E aí, e não olhar para o corpo simplesmente como um corpo obeso, né? Olhar para a pessoa, ela é uma pessoa. Às vezes a gente julga até com o olhar. Eles se sentem julgados até com um olhar. Não precisa nem falar nada. Deixa eu ver mais aqui. Renata Reinaldo, é bem provável que o isolamento social acarrete o aumento do sobrepeso na população. Vocês estão fazendo recomendações específicas sobre essa questão? As recomendações, na verdade, são as recomendações gerais. Nós até colocamos algumas indicações, né, de projetos da universidade que estão se disponibilizando a acolher essas pessoas, a dialogar essas pessoas, inclusive iniciativas, né, do próprio Centro Acadêmico de Vitória. Mas a gente destaca o quanto que é importante, né, uma alimentação, na verdade, saudável. É isso que pra gente é importante. E eu queria aproveitar a tua pergunta e já fazer um convite para quem está aqui e que vocês façam um convite para outras pessoas em casa, para também procurar lá na internet o Guia Alimentar para a População Brasileira. É um grande norteador nesse momento, né, e desde 2014, quando ele foi lançado, inclusive com uma retaliação importante da indústria de alimentos, inclusive de alguns pesquisadores que logo em seguida nós soubemos que tinham relações, né, com a indústria de alimentos. Mas por quê? Porque esse guia ele traz uma perspectiva de consumo que vai exatamente contra esse modelo de desenvolvimento. Né? Então, ele vai contra o que essa indústria quer, na verdade, determinar, né, enquanto consumo, enquanto alimento que devemos consumir. E a Luciana também, ela diz que o isolamento pode aumentar outras questões, como ansiedade, aumentar o comer emocional. Era bom se comentar isso um pouco, Natália. Que cada corpo, na verdade, cada metabolismo, cada pessoa reage de uma forma diferente a momentos de estresse, de ansiedade, quando estão submetidos a situações, né, de pressão como essa que a gente está vivendo, enquanto algumas pessoas talvez estejam conseguindo, né, por exemplo, fazer mais exercício físico, cozinhar mais, né? Cuidar melhor da alimentação, buscar, né, o que o guia propõe, resgatar algumas habilidades culinárias, aquela receita da vovó, da mãe, que gera emoção, sensação, né, lembranças. Outras nem tanto. Outras, na verdade, estão ficando mais ansiosas, mais preocupadas, que estão vivenciando, né, casos na família, e é lógico, isso tem gerado pânico geral, cada vez que essa realidade se aproxima mais da gente, e aí, lógico, o corpo vai reagir, né, de uma forma particular. E aí, para outros, o aumento da ingestão de alimentos vai ser uma realidade também. Então, o que eu poderia dizer que, como eu já falei que esse é um desafio, né, do projeto, é que o pós-pandemia vai ser uma incerteza. E a ansiedade, né, tem sido uma constante dentro dos lares, dentro das famílias, e sem contar com um contexto que é maior, né, de desigualdade, de preconceitos que a gente vê se proliferar dentro da sociedade, isso também causa mal. E eu acho que várias pesquisas, né, estão surgindo, a gente está respondendo vários formulários online sobre isso, sobre comportamento alimentar
sobre a mudança do comportamento alimentar durante a pandemia. E eu acredito que daqui a alguns meses, sim, a gente vai ter alguns resultados que vão poder dizer para a gente como é que está essa evolução, se é mais para o aspecto positivo ou se é mais para o lado negativo. Aí você falou daquela comida, né, da vovó, ela falou da comida afetiva, que é um assunto muito interessante, acho que vale uma outra live. Ai, nutrição é bom demais, tem muita coisa interessante. Eu gosto de cozinhar. Bom. Nessa volta, até plantar, fiz plantio em casa, tô comendo o alfacezinho da horta. Olha, a Lívia Moana falando, as pessoas têm tempo agora para preparar os alimentos e ainda procuram fast food. Então eu queria fazer um comentário sobre isso. Ainda corre o risco de se contaminar, né? O nosso tempo está bem curtinho, acho que a gente tem 3 minutinhos. Você tem 2, 3 minutinhos para suas palavras finais, Natália. Agradeço muito sua participação, viu? Eita, então, né, mais uma vez obrigada, né? Obrigada também pela interação aí. Misha, nossa coordenadora de nutrição do CAV, tá? A Cibele faz parte também do projeto. Então, obrigada também a todo mundo que está acompanhando e compartilhando, porque é esse grupo diverso também que compõe esse projeto, né? E obrigada também pela oportunidade, Vitória. Espero que a gente possa, de fato, também estreitar laços, né? E se apoiar tanto na divulgação do EcoSUS, né? Como também da própria universidade. Eu queria destacar mais uma vez que a minha ânsia e angústia, talvez necessidade, né, de dizer o quanto que é importante nesse momento a gente repensar práticas, né, repensar o modo de vida, um modo de vida. Eu acho que a pandemia tem nos convidado a isso, né, a repensar as relações, né, com a natureza, com o ser humano, com o animal, com a comida, né? E aí eu queria terminar com uma frase de Eckhart, que no livro dele, que é O Poder do Agora, eu acho que simplificando o livro, ele diz que o poder do agora é uma nova consciência, né? Então, acho que a gente está sendo chamado a isso nesse momento, acho que é muito importante, mas eu também queria deixar um alerta, né, para todos nós, que acho que a história também tem nos mostrado que após crises, né, do capitalismo, a gente também tem uma busca desenfreada, acelerada, por compensar o tempo perdido e recuperar o lucro. E isso geralmente acontece com mais desigualdade, com mais pobreza, com mais exploração, né? Inclusive com mais impacto ambiental. Então, por isso que fortalecer essas redes de solidariedade, de cuidado nesse momento, ela é imprescindível. Muito obrigada, agradeço a todo mundo que está aqui acompanhando. Vocês contribuíram ricamente com as observações, com as perguntas. E, claro, agradeço principalmente a você, Natália Souza. Sucesso para o projeto e Ascom de portas abertas para a divulgação que vocês precisarem. Tchau, gente, e até quinta-feira, às 16 horas, tem uma nova live. Até mais.